nada aconteceu. Quantas vezes a gente terceiriza as nossas lutas? Você já parou para pensar? Que a gente sempre fica buscando algo ou alguém para nos justificar de um fracasso, muitas vezes, que nós estamos passando. Um cenário que muitas vezes a gente está passando e que porque tem vergonha, não assume a autorresponsabilidade do assunto. E a gente fica terceirizando aquilo que não é para terceirizar. A Bíblia está falando aqui que o Senhor olha o nosso coração quebrantado, que Ele salva aqueles que têm espírito oprimido, que a gente precisa aprender a entrar e sair da presença de Deus e falar aquilo que está nos incomodando. Sabe por que às vezes a gente fica com uma reza tão decorada nos lábios? Você já parou para pensar, quando você está cansada de uma guerra, de uma luta, só para você não ficar com peso na consciência, a sua oração é uma reza, é uma cartilha? Vocês estão entendendo? É assim ou não é? Quando você está cansado de uma guerra, você só apresenta ela, mas você não tem prazer de entrar na presença de Deus. Parece que um orgulho nos envolve, uma autossuficiência, uma arrogância. Parece que de alguma forma a gente está dizendo assim para Deus: ai, não estou bem com o Senhor não. O Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está respondendo. Eu estou pedindo, eu estou jejuando, eu estou clamando e parece que nada está acontecendo. Sabe, queridos, a gente acha muitas vezes que o Senhor, Ele é o nosso garçom. Ele é um tirador de pedidos. A gente entra na presença do Senhor com um caderninho assim de oração e a gente põe dia, data, horário, como se ele fosse um garçom. Então a gente apresenta e fala: olha, é assim, eu vou jejuar tantos dias. E aí quando não acontece o que você espera, você se frustra. Você se arma. E aí você começa a terceirizar a culpa. É o pai, é a mãe, é o filho, é o clima, é o político, Você começa a ficar frio. Você começa a ficar na decoração só. E hoje o Senhor está te chamando para perto dEle. Hoje o Senhor quer que você faça orações sinceras. Que você fale para Ele o que está doendo. Fale para Ele, porque às vezes hoje a gente precisa de uma restituição de algo que a gente errou. Que a gente não pensou para entrar num negócio. Que a gente não pensou para responder a algo. Que a gente não pensou e não orou como deveria e se preparou. E aí você vê diante dos teus olhos cenários se perderem, o machado ir para as águas, as coisas ruírem. E hoje o Senhor quer que você continue clamando, continue andando, continue orando, continue adorando, porque há de chegar um tempo em que Ele vai responder teu clamor, Ele vai responder a tua oração. Ora cataralabaiaralabás, recebe essa presença do Espírito Santo que te consola, que te fortalece, que te alinha na intimidade para você caminhar mais uma milha em nome de Jesus. Reconheça, amém? Reconheça, queridos. Não é feio a gente pedir perdão quando a gente erra. Não é feio a gente se humilhar diante daquele que muitas vezes a gente errou uma frase, uma palavra, ficou algo ruim o assunto. A gente precisa reconhecer. A gente precisa ver onde esse machado caiu. Aonde se perdeu essa relação com Deus.
Normalmente, o esfriamento da nossa relação com Deus é de frustração, porque Ele não respondeu do jeito que a gente esperava. Todos nós criamos um Deus para nós. A gente idealiza tudo, querido. A gente idealiza o casamento perfeito, os filhos perfeitos, a igreja perfeita, o corpo perfeito. Por que a gente vê hoje na internet tantas mulheres parecendo bonecas, gente? Porque elas idealizaram que tem um estereótipo perfeito na mente dela e ela persegue esse sonho a ponto de fazer inúmeras plásticas, modificar rosto, corpo, ficar tão artificial e parece que nunca é suficiente. O ser humano, ele é assim, queridos, na carne, nós somos insaciáveis. Na nossa carne, a gente sempre quer mais. E hoje o Senhor quer que a gente pare e enxergue que muitas coisas na nossa vida estão estagnadas, paralisadas, porque a gente perdeu esse fio de comunicação com o céu. Mas, pastor, eu continuo entrando na igreja, eu continuo orando, continuo jejuando, continuo sendo um dizimista, mas se o seu coração não está alinhado com os céus, tudo isso é rito e é mecânico, e o Senhor hoje quer que você deixe neste lugar tudo aquilo que está em você idealizado e que não aconteceu e você se frustrou, que o Senhor quer que hoje todas as suas perdas sejam um ponto de partida para você viver uma restituição, porque Deus trabalha não só na recuperação de um machado, mas Ele quer saber aonde caiu, Ele quer trabalhar na tua raiz, na raiz da tua dor. Você já parou para pensar que toda a raiz de males que nós possamos estar vivendo hoje é porque o nosso coração não está alinhado com o céu? Queridos, eu posso dizer isso com muita propriedade. Teve uma fase da minha vida que quando meu filho nasceu, todos os pais têm um ideal, sim ou não? Todo mundo. E de repente, o meu filho, ele chegou ao mundo completamente diferente daquilo que eu pensei. Meu primeiro filho. Eu já tinha tido um aborto antes dele. E eu fiquei 3 anos da minha vida igual zumbi, existindo por existir, fazendo por fazer. Tudo era mecânico. Adorar a Deus era mecânico, ministrar era mecânico, falar do amor de Deus era mecânico, cuidar da minha casa era mecânico. Na minha vida era tudo mecânico, era tudo um rito. Era assim, ó, eu fazia tudo para minha mente não ficar me cobrando. 3 anos assim. 3 anos atrás de um diagnóstico para ele. 3 anos que eu não enxergava nenhuma saída. Depois, quando ele teve o diagnóstico, eu ainda passei um tempo meio que vegetando, zumbi, porque eu não aceitava o diagnóstico. Não tinha nenhuma perspectiva humana. E eu vim hoje para dizer para você que quando não há nenhuma perspectiva humana, o céu faz assim para a gente. Oh, aleluia! Quando não tem nenhuma perspectiva humana, o céu começa a acenar para a gente dizer: continua, continua, não desista, porque no tempo certo haverá uma restituição, em nome de
E eu quero te falar que, em último lugar, a cruz transforma o impossível em milagre. Pois é, 3 anos da minha vida que eu não tenho nem memórias para te dizer. A minha vida era hospital, casa. Era isso. Era isso. E sem perspectiva nenhuma. Nenhuma mesmo. Nenhuma. O médico, quando foi me passar o diagnóstico dele, ele tinha 2 anos e meio. E aí o médico disse assim: olha, a síndrome afeta isso. Eu fiz uma pergunta para ele. O senhor conhece algum adulto com essa síndrome? Sabe o que ele me respondeu? Não. Para mim, a resposta dele era a mesma coisa de me dar a chave de um caixão e fechar. Foi esse o meu sentimento. Pois bem, eu quero chamar os levitas aqui no altar. Quando eu entrei no carro, eu estava tão cansada, queridos, de ficar, procurando e não achar a resposta. Eu estava cansada, porque eu não sei quantas vezes eu já tinha mandado meu marido embora de casa. Tinha essa também. Eu não mais suportava olhar para o meu marido. Eu trabalhava muito naquela época. E ainda fazia uma pós-graduação. O que você imaginar de coisas para eu fugir da minha casa, eu fazia. Eu só não ia para o bar beber porque eu servia Jesus. Mas tudo que eu podia fazer para chegar na minha casa só para dormir, eu fazia. Então, o dia que eu saí um pouquinho mais cedo, que eu trabalhava numa faculdade, um pouquinho mais cedo da faculdade, ao invés de eu ir para casa, eu ia para a igreja e chegava no amém só. Eu ficava lá batendo papo, para depois ir para casa. Meu marido ficou 1 ano sem ir para a igreja. 1 ano. Ainda tive outro agravante. O Rodrigo passou a me rejeitar. Porque ele ficava com a minha mãe e ficava com o meu marido. Então, quando eu chegava, se ele não estava dormindo, eu dava um beijo. Eu lembro nitidamente, uma vez que eu dei um beijo nele, ele estava sentado no meio da sala. Eu abaixei na frente dele, dei um beijo e ele fez assim. Ele era muito pequeno. E a gente foi parar num psiquiatra, eu e ele, para fazer uma terapia. Fiquei 6 meses afastada do meu trabalho. Minha vida virou de cabeça para baixo. Minha mãe adoeceu. Eu não tinha mais com quem contar. Precisei pedir as contas do meu trabalho. Imagina você terminar o último semestre da sua pós-graduação sem trabalho e sem perspectiva nenhuma, porque ele precisava fazer várias cirurgias. Eu precisava cuidar dele. Eu não ia mais em médico, tudo era meu marido. Eu precisava de uma restituição, queridos, de mim mesma. Eu não sabia mais se eu gostava de rosa, de preto. Eu gostava o que eles gostavam. Eu não tinha foto sozinha. Eu só tinha foto com os filhos, com o Rodrigo ou com meu marido, ou com a igreja. Eu passei a dar um passo para trás e não me enxergar mais. E tudo isso foi um processo. Tudo isso foi um processo na minha vida para eu chegar onde eu estou hoje. Nesse caminho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha sogra, perdi as pessoas que mais nos ajudavam, financeiramente, inclusive. E Deus foi me sustentando, porque eu precisei abrir meu coração. Eu precisei dizer: Senhor, eu abro mão do meu sonho para viver o teu sonho.
Eu abro mão da minha vontade para viver a tua vontade. A minha vontade está me levando para o buraco em vida. Eu só queria morrer, queridos. Ah, pastora, você não estava na igreja? Estava. Ministrava, inclusive, o culto das 8 da manhã era eu que ministrava. Na época eu era presbítera. Mas eu só queria morrer. Todo dia eu falava, eu não gerei um filho com prazo de validade. Eu não quero mais estar nessa terra. Eu achava que eu ia ter um infarto a toda hora. Pois é. Mas teve um dia que eu precisei me humilhar na presença de Deus e dizer, o machado caiu aqui. Eu me perdi nessas águas. Eu me perdi nos meus sonhos. Eu me perdi na minha dor. Eu não sei quem eu sou mais. Talvez o Senhor está ministrando o teu coração. Você se perdeu de você mesmo. Você já não reconhece se você gosta de rosa ou de preto. É o que a família escolhe, tanto faz. O que você quer jantar? Tanto faz. E hoje o Senhor quer restituir você de você mesmo. Porque se Ele te fortalecer, se você tiver ouvidos para Ele, coração aberto para Ele, os planos dele vai cooperar. Existe um versículo chave na Bíblia que diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor segundo o seu propósito. Ele tem um propósito na sua vida. Queridos, eu não sei que Jesus talvez apresentaram para vocês. Um Jesus talvez fake, que você vai se converter e a tua vida vai decolar. Eu apresento Jesus verdadeiro. Ele só quer o teu coração essa noite. Ele quer transformar o teu coração, porque se Ele te transformar, toda a tua casa, toda a tua família vai ser alcançada. Eu parei de chamar Jesus de garçom. Eu parei de ter desejos de morte. E eu voltei a sonhar. Eu passei alguns anos sem trabalhar. Perdemos tudo, queridos. Tudo. E não foi uma vez só, não. Tudo. A ponto do meu pai ter que pagar o aluguel pra gente. Da minha cunhada doar fralda pro meu filho. Se você pegar as fotos do Rodrigo pequeno, você vai ver que as roupas, tudo é maior do que ele. Porque ele vivia de doação. Mas teve um dia que o céu virou uma chave. Mas a chave virou primeiro dentro de mim. Primeiro dentro do meu marido. E aí, tudo começou a ser transformado em nossas vidas. Mudei de área de trabalho. E Deus começou a prover. E assim, nós recebemos o chamado para estar nessa terra. Para cumprir a missão que o Senhor nos deu. E eu estou aqui por sua causa. Meu marido está aqui por sua causa. E nós queremos abençoar a sua vida. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. A palavra em Colossenses 2:14 diz assim: cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Queridos, quando Eliseu fez aquela ação profética de pegar um galho, e galho não tem nenhum imã, né, para ferro, mas era já um cenário da cruz fazendo um resgate. E a cruz de Cristo, ela nos resgatou. E eu quero nessa noite orar por vocês que precisam viver uma restituição. Talvez é você com o Senhor, como eu.
vivi, como meu marido viveu. Ele ficou 1 ano afastado. Talvez é o seu casamento. Eu não sei, queridos, o que você precisa, dos teus negócios, do teu trabalho. Mas eu sei que hoje o Senhor está neste lugar e a gente vai ter o nosso futuro liberado. Liberado. Então eu quero que você saia do seu lugar, você que tem liberdade para vir aqui no altar, para a gente orar e derramar o óleo da unção sobre você, para que você viva essa palavra. Oh Espírito Santo de Deus, vem, Santo Espírito de Deus. Oh Senhor, poderoso, grande, Tu és poderoso, Senhor. minha vida está em tuas Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Deus, é o poder de Vem, Santo refazer, Espírito, vem, Santo Espírito. resolver o que Nós pedi. clamamos a Ti, Senhor. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora Vem, de Santo Espírito de Deus. viver. Enche Meu esse ambiente, Pai, enche esse milagre ambiente. não haverá, Enche esse ambiente, Senhor. mas lágrimas só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do Vamos ungir, vamos derramar o céu. óleo da unção. Ressurreição eu viverei, restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrarás. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em Tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora de viver, meu milagre não haverá, mas lágrimas só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei, restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha
salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Se tu és fiel e jamais me frustrará, restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustrará. O Senhor, Ele é fiel, queridos. Ele é fiel. Eu tenho certeza que essa noite o Senhor visitou a cada um de nós aqui. Eu recebi a palavra hoje 2 vezes, aleluia. Eu preciso de uma porção dobrada. Eu quero que você saia daqui hoje consciente de que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Que o Senhor vai restituir. Levanta as tuas mãos para os céus e começa a tomar posse daquilo que Ele te prometeu. Começa a chamar à existência as coisas que não existem. Começa a pedir para o Senhor te visitar, mudando o ambiente do teu coração. Senhor, perdoe os nossos pecados, Pai. Meu Deus, nos perdoa, porque tantas vezes nós idealizamos coisas, Pai. Idealizamos pessoas, idealizamos o Senhor. E ficamos tão frustrados, Pai, quando a gente vê que um cenário não foi do jeito que a gente imaginou. Vem nos limpar nessa noite, Pai. Vem nos restituir de nós mesmos, Senhor. Vem restituir a nossa relação, Pai, nós contigo. Vem restituir casamentos. Vem restituir famílias. Restitui, Senhor, os sonhos que foram roubados. Restitui os dias de vergonha. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra do Senhor. Renova, Senhor, a maneira como nós enxergamos a nossa vida, como nós conduzimos os nossos dias. Tira todo o fardo, Senhor, toda acusação, todo o peso, Pai, tira nesta noite. Eu declaro, nós estamos liberados no mundo espiritual para viver essa restituição. Orechere cantar alabás. Sabe aquele louvor? Os planos que foram embora. Vamos louvar Ele. Nós já estamos terminando, queridos. Aleluia. Os planos que foram embora. Quantos planos, Sonho queridos, que se perdeu. Oh, meu Deus. O que era festa e agora é luto do que já Oh, morreu. meu Deus. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui. Eu
sana-me, põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. O tempo que roubado for não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Eu vou dar a bênção. Os visitantes vêm aqui na frente para a gente orar por vocês. Se alguém hoje deseja viver uma reconciliação com o Senhor, faz um sinal com a mão. Tem alguém hoje que precisa se reconciliar com o Senhor? Amém. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O pastor vai orar por vocês, vai ungir. Amém. Glória a Deus. A minha voz não está 100% hoje, que eu peguei uma friagem ontem. Friagem em Manaus é difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Deus permitiu que hoje a pastora ministrasse, é porque de alguma forma Ele a usou para tocar no coração de cada um de vocês. E uma coisa é fato, como ela mesma ministrou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus tem propósito de você estar aqui hoje, de achar o teu machado. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei o que Deus pode fazer na tua vida, e Ele vai transformar. Se houve perda, vai ser restituído. Ele é o Deus da restituição. Ele é o Deus de poder. Coloque a mão sobre o teu coração.
Espírito Santo de Deus, eu quero, Pai, consagrar cada servo, filho teu que aqui hoje está. Abençoa, Senhor, o caminhar. O Senhor conhece o deitar e o levantar. O Senhor sabe daquilo que está no coração. O Senhor é o Deus que restitui. O Senhor é o Deus que muda a sorte. O Senhor é o Deus que faz acontecer os milagres. Eu consagro a vida de cada servo teu aqui essa noite. Tira, Senhor, toda angústia, amargura. Coloca, Senhor, restitui a alegria. Restitui, Senhor, o amor em nome de Jesus. Ele coloca no teu coração tudo aquilo que aparentemente foi perdido. Ele tem todo o controle. E Ele vai colocar uma alegria diferente na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, eu os abençoo e declaro que um novo tempo se inicia e que a tua unção vem sobrenaturalmente. Unge-o com óleo, e o mesmo óleo que desceu pela barba de Arão, aquele óleo que traz alegria, que traz unção, o óleo que renova as forças, que cura as feridas, que transforma toda maldição em bênção. Ore cantará labaxai, eu declaro sobre a vida de cada filho teu um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Poderosamente. Vocês estão saindo daqui hoje com uma mala de restituição, queridos. Que vocês possam abrir e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Amém? Que eu já peguei hoje a minha parte 2 vezes. Glória a Deus. Quero que você levante as tuas mãos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa conduzir cada um dos teus dias. Que o Senhor te dê um fim de julho excepcional. Portas abertas, novas oportunidades. E que tudo aquilo que hoje você colocou em oração de restituição, eu quero entrar em concordância com você, segundo os propósitos dos céus. Nós ligamos na terra e ligamos nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós estamos